Pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Ontem tava muita barulheira aqui em casa, ainda tá um pouco, né? Que eu não sei se dá pra ouvir as marteladas ali no vizinho da frente ali. But, estamos aqui hoje para ler mais um pouquinho de Harry Potter junto com vocês. Espero que vocês gostem e que vocês voltem e sempre me acompanhem. Gosto muito da presença de todos vocês, se puderem aparecer. Estamos no capítulo. Quietinho, celular. Não me atrapalha, não. Estamos no capítulo 15 do Harry Potter e a Ordem da Fênix. E o capítulo é A Alta Inquisidora de Hogwarts. Cada vez pior, né? Tudo bem. Só piora essa história. Depois melhora. Os garotos pensaram que na manhã seguinte teriam de esquadrinhar meticulosamente o profeta diário da Hermione para encontrar o artigo que Percy mencionara em sua carta. No entanto, a coruja entregadora mal levantara voo da jarra de leite em que pousara quando Hermione já deixava escapar uma enorme exclamação e abriu o jornal todo para mostrar uma grande foto de Dolores Umbridge com um enorme sorriso, piscando lentamente para ele sob a manchete. Socorro. Ministério quer reforma na educação. Dolores Umbridge nomeada a primeira Alta Inquisidora da história. Umbridge? Alta Inquisidora? Foi a exclamação sombria de Harry, deixando escorregar da ponta dos dedos a torrada meio comida. O que é que eles querem dizer com isso? Hermione leu em voz alta. Ontem à noite, o Ministério da Magia surpreendeu a todos aprovando uma lei que concede ao próprio órgão um nível de controle sem precedentes sobre a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Engraçado, né? Que eles só falam de Hogwarts. As outras escolas, bulhufas, não estão nem se importando. Mas a de Hogwarts eles querem meter o dedo, né? Beleza. Já há algum tempo, o ministro tem se mostrado apreensivo com o que acontece em Hogwarts, comentou seu assistente júnior Percy Weasley. O decreto é uma resposta às preocupações expressadas por pais ansiosos que sentem que a escola está trilhando um caminho que desaprovam. Não é a primeira vez nas últimas semanas que o ministro Cornélio Fudge tem usado novas leis para realizar aperfeiçoamentos na escola de magia. Em 30 de agosto recente, foi aprovado o Decreto de Educação número 22, para assegurar que, na eventualidade do atual diretor não conseguir apresentar um candidato a uma nova vaga de professor, o Ministério selecione uma pessoa habilitada. Foi assim que Dolores Umbridge acabou sendo indicada para o corpo docente de Hogwarts, disse Weasley ontem à noite. Dumbledore não conseguiu encontrar ninguém, então o Ministério nomeou Umbridge, e naturalmente ela alcançou imediato sucesso. Mentira! Ela o quê? Exclamou Harry em voz alta. Oi, Lilia. Espere, ainda tem mais, disse Hermione séria. Imediato sucesso, revolucionando inteiramente o ensino da defesa contra as artes das trevas e informando em primeira mão ao ministro o que está realmente ocorrendo em Hogwarts. É esta função que o Ministério está formalizando agora ao aprovar o Decreto de Educação número 23, que cria o cargo de Alta Inquisidora de Hogwarts. Inicia-se assim uma nova fase no plano ministerial para enfrentar o que alguns têm chamado de queda nos padrões de Hogwarts, diz Weasley. A Inquisidora terá poderes para inspecionar seus colegas educadores e se assegurar de que estejam satisfazendo os padrões desejados. O cargo foi oferecido à professora Umbridge, que aceitou a nova incumbência e irá acumular com o cargo docente que ora exerce. As novas medidas do Ministério receberam um apoio entusiástico dos pais dos alunos de Hogwarts. Mentira também. Eu me sinto muito mais tranquila agora que sei que Dumbledore está sujeito a avaliações justas e objetivas, declarou o Sr. Lúcio Malfoy. 41. Não sei porquê. A noite passada de sua mansão de Wiltshire. Muitos de nós, que no fundo queremos que nossos filhos sejam felizes e bem-sucedidos, estávamos preocupados com algumas decisões excêntricas que Dumbledore andou tomando nos últimos anos. E ficamos contentes de saber que o Ministério está atento à situação. Engraçado que o Lúcio foi o único que foi a favor, né? Que foi lá no jornal e falou a favor do que o Ministério está fazendo com Hogwarts. Mas beleza, né? Sem dúvida, entre as decisões excêntricas mencionadas encontram-se as nomeações controversas apontadas pelo nosso jornal, entre as quais se incluem a contratação do lobisomem Remo Lupin, do meio gigante Rubio Hagrid e do ex-Auror delirante Olho Tonto Moody. Mentira, mentira e mentira, mas né, eles foram realmente professores em Hogwarts, mas
eles não são perigosos, não foram perigosos com os alunos em momento nenhum. Naturalmente, correm muitos boatos de que Alvo Dumbledore, que no passado foi chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos de Confederação Internacional de Bruxos e bruxo-presidente da Suprema Corte, não está mais à altura de administrar a prestigiosa escola de Hogwarts. Acho que a nomeação da Inquisidora é o primeiro passo para assegurar que Hogwarts tenha um diretor em que possamos depositar nossa confiança, declarou uma fonte do Ministério a noite passada. Os juízes da Suprema Corte, Griselda Marchbanks e Tibério Ogden, renunciaram aos seus mandatos, em protesto à criação do cargo de Inquisidora de Hogwarts. Hogwarts é uma escola e não um posto avançado do gabinete de Cornélio Fudge, declarou Madame Marchbanks. Trata-se de mais uma tentativa repugnante de desacreditar Alvo Dumbledore. Leiam a história completa das supostas ligações de Madame Marchbanks com grupos de doentes subversivos na página 17. Hermione terminou de ler e olhou para os dois garotos sentados à sua frente. Então agora sabemos como foi que acabamos alunos da Umbridge. Fudge aprovou o decreto de educação e forçou a sua contratação. Agora lhe concedeu o poder de inspecionar os outros professores. Hermione ofegava e tinha os olhos muito brilhantes. Não consigo acreditar, é um absurdo. Sei que é, disse Harry, e olhou para sua mão direita agarrada ao tampo da mesa e viu o leve contorno branco das palavras que Umbridge o forçara a gravar na pele. Mas no rosto de Rony começou a se abrir um sorriso. Que foi? Perguntaram Harry e Hermione juntos, olhando para ele. Ah, mal posso esperar para ver a McGonagall ser inspecionada, disse feliz. Alan Rata, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pelo follow. Espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E espero que volte sempre que possível para nos acompanhar nessa leitura magnífica que é desse livro maravilhoso. Ah, mal posso esperar para ver a McGonagall ser inspecionada, disse feliz. A Umbridge não vai saber nem o que foi que a acertou. Ah, vamos, disse Hermione levantando-se de um salto. É melhor irmos andando. Se ela estiver inspecionando a classe de Beans, não vamos querer chegar atrasados. Mas a professora Umbridge não estava inspecionando a aula de História da Magia, que foi tão desinteressante quanto a da segunda-feira anterior. Tampouco estava na masmorra de Snape quando eles chegaram para os 2 tempos de poções, em que o trabalho de Harry sobre a Pedra da Lua Imutalan, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pelo follow, espero que você goste da nossa leitura de Harry Potter e volte sempre que possível para assistir e acompanhar a nossa história. Até me perdi aqui, calma. Em que o trabalho de Harry sobre a Pedra da Lua foi lhe devolvido com um enorme e garranchoso D no canto superior. Dei a vocês as notas que teriam recebido se tivessem apresentado esses trabalhos no seu nome, disse Snape com um sorriso afetado ao passar pelos alunos devolvendo os deveres. Isto deverá lhes dar uma ideia realista do que esperar no exame. Snape foi até a frente da classe e se voltou para a turma. O nível geral dos deveres foi abissal. A maioria de vocês não teria passado se fosse um exame real, e espero observar um esforço bem maior no trabalho desta semana sobre as variedades de antídotos. Eita! Mohamed Man 14, seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que goste da leitura de Harry Potter que estamos fazendo. Espero que sempre que puder volte para nos assistir. Sobre as variedades de antídotos para venenos, ou terei de começar a distribuir detenções para os tapados que receberam D. O professor riu com afetação quando Malfoy deu uma risadinha e disse num sussurro ressonante. Teve gente que recebeu um D? Ha! Harry percebeu que Hermione estava olhando de esguelha para ver que nota o garoto recebera, mas Malfoy escorregou o trabalho para dentro da mochila o mais depressa que pôde, sentindo que preferia guardar essa informação só para ele. Decidido a não dar a Snape um pretexto para anular seu exercício, Harry leu e releu cada linha de instrução no quadro negro, pelo menos 3 vezes antes de segui-la. Sua solução para fortalecer não ficou exatamente um turquesa claro como a de Hermione, mas, pelo menos, ficou azul e não rosa como a de Neville, e ele depositou o seu frasco na mesa de Snape ao final da aula com uma sensação em que se mesclaram o desafio e o alívio. Bom, não foi tão ruim quanto na semana passada, não é? Comentou Hermione quando subiam as escadas das masmorras para atravessar o saguão de
entrado e ir almoçar. E o dever de casa também não foi nada mal, não é? Ao ver que nem Rony nem Harry respondiam, ela insistiu. Quero dizer, tudo bem, eu não esperava nota máxima. Não se Snape estiver corrigindo pelos padrões do NON, mas um aprovado é bastante animador nesse estágio, não acham? Harry produziu um som de instinto com a garganta. Claro, muita coisa pode acontecer entre agora e o exame. Temos bastante tempo para melhorar, mas as notas que estamos recebendo são uma espécie de base, não acham? A partir delas podemos ir construindo. Os três se sentaram à mesa da Grifinória. É óbvio que eu teria vibrado se tivesse recebido a nota máxima. Hermione, disse Rony com rispidez, se você quiser saber que notas nós tiramos, é só perguntar. Eu não tive a intenção. Bom, se vocês quiserem me dizer... Tirei um P, disse Rony, servindo uma concha de sopa em seu prato. Contente? Ora, não tem nada de que se envergonhar, disse Fred, que acabara de chegar à mesa com George e Lino Jordan e estava se sentando à direita de Harry. Não há nada de errado com um saudável P. Mas, perguntou Hermione, P não significa... Passável, isso mesmo, disse Lino, mas ainda é melhor do que um D, não é? Deplorável. Eita, lascou-se pro Harry. Harry sentiu o rosto esquentar e fingiu um pequeno acesso de tosse provocado pelo pão. Quando se recuperou do acesso, lamentou ver que Hermione continuava falando sobre as notas do NON. Então, a melhor nota é O, de ótimo, ia dizendo. Depois tem o A. Não, o E, George corrigiu. E de excede expectativas. Sempre achei que Fred e eu deveríamos ter recebido E em tudo, porque excedemos as expectativas só de comparecer para prestar os exames. Tipo isso, né? Todos riram, exceto Hermione, que insistiu. Então, depois do E tem o A, de aceitável. E esta é a última nota para aprovação, não é? É, respondeu Fred, enfiando um pãozinho inteiro na sopa, transferindo-o para a boca e o engolindo de uma só vez. Aí vem o P de pastável. O POG 63142, seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e volte sempre que possível para assistir às nossas lives e acompanhar as nossas leituras. Aí vem o P de pastável. Rony ergueu os dois braços, fingindo comemorar. E D de deplorável. E por fim, o T, George lembrou ao irmão. T? Perguntou Hermione, parecendo admirada. Ainda abaixo de D? O que é que significa T? Trasgo, disse George imediatamente. Harry tornou a rir, embora não tivesse muita certeza se George estaria ou não brincando. Ele imaginou tentar esconder de Hermione que recebera T's em todos os seus nomes, e decidiu imediatamente se esforçar mais dali em diante. Vocês já tiveram uma aula inspecionada? Perguntou Fred. Não, respondeu Hermione na hora. Vocês já? Acabamos de ter uma antes do almoço, disse George, feitiços. E como foi? Perguntaram Harry e Hermione juntos. Fred sacudiu os ombros. Nada mal, Umbridge só ficou escondida em um canto tomando notas em uma prancheta. Vocês conhecem o Flitwick. Ele a tratou como convidada e não pareceu se incomodar. Ela não disse muita coisa, fez algumas perguntas a Alicia para saber como são normalmente as aulas. Alicia respondeu que eram realmente boas, e foi só. Não consigo ver o velho Flitwick recebendo nota baixa, comentou George. Ele normalmente consegue fazer todo mundo passar bem nos exames. Com quem vocês têm aula hoje à tarde? Perguntou Fred a Harry. Trelawney. Um T, se é que já vi algum. E a própria Umbridge. Vai, seja bonzinho e fica calmo com a Umbridge hoje, disse George. Angelina vai enlouquecer a mulher se você perder mais um treino de quadribol. Mas Harry não precisou esperar até a defesa contra as artes das trevas para encontrar a professora Umbridge. Estava sentado em uma cadeira no fundo da sombria sala de adivinhação, tirando da mochila o seu diário de sonhos, quando Rony lhe deu uma cotovelada nas costelas. E ao olhar para o lado, ele viu a professora Umbridge surgir pelo alçapão no piso. A turma, que estivera conversando alegre, calou-se imediatamente. A queda abrupta no nível do barulho Fugoi. Fugoi. Seja muito bem-vindo à nossa live, que difícil de falar seu nome. Espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e volte sempre que possível para acompanhar nossas histórias e nossa leitura.
A queda abrupta no nível do barulho fez a professora Trelawney, que vagava pela sala distribuindo exemplares do Oráculo dos Sonhos, virar-se para olhar. Boa tarde, professora, disse a professora... Não, pera, volta. Replay, voz errada. Boa tarde, professora, disse a professora Umbridge com seu largo sorriso. Você recebeu o meu bilhete, espero, informando a hora e a data da sua inspeção. A professora Trelawney fez um breve aceno com a cabeça e, parecendo muito descontente, deu as costas à recém-chegada e continuou a distribuir os livros. Ainda sorridente, a professora Umbridge agarrou o espaldar da poltrona mais próxima e puxou-a até a frente da classe, de modo a colocá-la alguns centímetros atrás da cadeira da professora Trelawney. Sentou-se então, apanhou a prancheta na bolsa florida e ergueu a cabeça em atitude de expectativa, aguardando o início da aula. Vai espirrar. Meu Deus. Ai. Voltando. A professora Trelawney apertou os chales em volta do corpo com as mãos ligeiramente trêmulas e inspecionou a turma através das enormes lentes de aumento dos seus óculos. Nier 255, seja muito bem-vinda à nossa live e agradeço pelo follow. E espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e volte para acompanhar não só a leitura, como também as nossas lives. E é isso, pessoal. Voltando. Hoje continuaremos o nosso estudo dos sonhos proféticos, disse numa corajosa tentativa de reproduzir o seu tom místico habitual, embora sua voz tremesse um pouco. Dividam-se em pares, por favor, e interpretem as últimas visões noturnas do colega com a ajuda do oráculo. Ela fez um movimento largo para retomar o seu lugar, viu a professora Umbridge sentada bem ao lado e imediatamente se desviou para a esquerda em direção a Parvati e Lila, que já discutiam absortas o sonho mais recente de Parvati. Harry abriu seu exemplar do Oráculo dos Sonhos, observando Umbridge veladamente. Ela já estava tomando notas na prancheta. Decorridos alguns minutos, levantou-se e começou a andar pela sala, acompanhando Trelawney, escutando suas conversas com os alunos e fazendo perguntas aqui e ali. Harry baixou ligeiro a cabeça para o seu livro. Pense num sonho depressa, pediu a Rony, caso a sapa velha venha para o nosso lado. Já fiz isso da última vez. Agora é a sua vez. Você me conta um. Protestou Rony. Ah, não sei, disse Harry desesperado, que não conseguia se lembrar de ter sonhado coisa alguma nos últimos dias. Vamos dizer que eu tenha sonhado que estava afogando Snape no meu caldeirão. Esse deve servir. Rindo, Rony abriu seu oráculo dos sonhos. Ok, temos de somar a sua idade, a data em que você teve o sonho. O número de letras que tem o tema do sonho seria afogar, caldeirão ou Snape? Não importa, escolha qualquer um, disse Harry arriscando um olhar para trás. Umbridge estava agora colada ao ombro de Trelawney, tomando notas, enquanto a professora de adivinhação interrogava Neville sobre o seu diário de sonhos. Francisco79, seja muito bem-vindo à nossa live. Espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e espero que volte sempre que possível para nos acompanhar. Aqui. Em que noite você tornou a sonhar com isso? Perguntou Rony imerso em cálculos. Não sei, a noite passada? Quando você quiser, respondeu Harry tentando escutar o que a Umbridge dizia à professora Trelawney. Agora as duas estavam apenas a uma mesa de distância. A professora Umbridge anotava mais alguma coisa na prancheta e a professora Trelawney parecia extremamente aborrecida. Agora, perguntou Umbridge, erguendo os olhos para Trelawney, exatamente há quanto tempo você vem ocupando este cargo? A professora Trelawney encarou a outra zangada, os braços cruzados e os ombros curvados para frente, como se quisesse se proteger ao máximo da possível indignidade da inspeção. Após uma breve pausa em que parecia decidir se a pergunta não era ofensiva, se era razoável deixá-la passar, respondeu em um tom profundamente ofendido. Quase 16 anos. Um bom tempo, comentou a professora Umbridge, fazendo outra anotação na prancheta. Então, foi o professor Dumbledore que a nomeou? Correto, respondeu secamente. Umbridge fez mais uma anotação. E você é tetraneta da famosa vidente Cassandra Trelawney? Sou, confirmou ela, erguendo um pouco mais a cabeça. Mais um registro na prancheta. Mas acho, corrija-me se eu estiver enganada, que você é a primeira em sua família desde Cassandra Trelawney a ser dotada da segunda visão? Esses dons muitas vezes saltam 3 gerações, disse a professora Trelawney. O sorriso bufonídeo da professora Umbridge se ampliou. Naturalmente, disse com meiguice, fazendo mais um registro. Bem, então será que poderia profetizar alguma coisa para mim?
e ergueu os olhos com um ar indagador, ainda sorridente. A professora Trelawney ficou tensa, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Não estou entendendo, disse agarrando convulsivamente o chale em torno do pescoço muito magro. Gostaria que você fizesse uma profecia para mim, disse a professora Umbridge muito claramente. Harry e Rony agora não eram as únicas pessoas que observavam e escutavam furtivamente por trás dos livros. A maioria da turma observava paralisada a professora Trelawney quando ela se impertigou toda, os colares e as pulseiras tilintando. O olho interior não vê quando recebe ordem, disse em tom escandalizado. Entendo, respondeu a outra brandamente, fazendo mais uma anotação. Mas, espere, disse a professora Trelawney de repente, tentando falar no seu tom habitualmente etéreo, embora o efeito místico ficasse um tanto arruinado pelo modo com que tremia de raiva. Eu acho que estou vendo alguma coisa que diz respeito a você, uma coisa escura, um grave perigo. E ela tem razão, tá, gente? Ela tem razão. A professora Trelawney apontou um dedo trêmulo para Umbridge, que continuou a sorrir brandamente para ela, de sobrancelhas erguidas. Receio que você esteja correndo um grave perigo. Terminou Trelawney dramaticamente. Houve uma pausa, as sobrancelhas de Umbridge continuaram erguidas. Certo, disse com suavidade, anotando mais uma vez alguma coisa. Bom, se isso é realmente o melhor que consegue fazer... E virou as costas, deixando a professora Trelawney pregada no chão, com o peito arfante. Harry olhou para Rony e percebeu que o amigo estava pensando exatamente o mesmo que ele. Os dois sabiam que a professora Trelawney era uma velha charlatona, mas, por outro lado, tinham tal aversão a Umbridge que se viram tomando o partido de Trelawney. Isto é, até ela cair em cima deles alguns segundos depois. Muito bem, disse estalando os longos dedos embaixo do nariz de Harry de forma estranhamente enérgica. Deixe-me ver o progresso que vocês fizeram no Diário de Sonhos, por favor. E quando terminou de interpretar os sonhos de Harry em alto e bom som, né? Os quais, até mesmo os que envolviam comer mingau de aveia, pelo visto, profetizavam para ele uma morte precoce e horripilante. O garoto estava se sentindo muito menos solidário com Trelawney. Durante todo o tempo, a professora Umbridge se manteve afastada alguns passos, tomando notas na prancheta. E quando a sineta tocou, foi a primeira a descer pela corda prateada. E já os aguardava quando eles chegaram à classe de defesa contra as artes das trevas 10 minutos depois. Ela sorria e cantarolava baixinho quando os alunos entraram. Harry e Rony contaram a Hermione que estivera na aula de aritmancia, exatamente o que acontecera. Contaram a Hermione que estivera na aula de aritmancia exatamente o que acontecera em adivinhação, enquanto apanhavam seus exemplares de teoria da defesa em magia. Mas antes que Hermione pudesse fazer alguma pergunta, a professora Umbridge chamara a atenção dos alunos e todos se calaram. Guardem as varinhas, mandou ela com um sorriso, e aqueles que esperançosamente haviam apanhado as varinhas com tristeza as puseram na mochila. Como terminamos o último capítulo 1 na aula passada, hoje eu gostaria que abrissem na página 19 e começassem a ler o capítulo 2, Teoria de Defesa Comum e suas derivações. Não haverá necessidade de conversas. Ainda sorrindo, aquele sorriso amplo e presunçoso, ela se sentou à escrivaninha. A turma deu um suspiro audível quando abriu, como se fosse um só aluno, a página 19. Harry ficou imaginando, entediado, se haveria no livro capítulos suficientes para mantê-los lendo durante todas as aulas do ano, e ia verificar o índice quando reparou que Hermione erguera novamente a mão no ar. A professora também... Alisoban 77. Seja muito bem-vindo à nossa live, espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e que volte sempre que possível para acompanhar nossas leituras e nossas lives, né? Venha nos fazer companhia, falar aqui com a gente no chat. Por mais que eu esteja lendo, eu gosto que vocês falem no chat. Por mais que eu pare o livro 300 milhões de vezes, eu gosto que vocês falem comigo. E aí vocês falam comigo e eu respondo. Pode ser sobre Harry Potter, pode ser sobre um próximo livro que vocês gostariam que eu lesse, qualquer coisa. Só não coisas, digamos assim, vulgares? Pode ser isso. Acho que essa é a palavra que eu estava procurando. Ainda sorrindo, aquele sorriso amplo e presunçoso, ela se sentou à escrivaninha. A turma deu um suspiro audível quando abriu, como se fossem um só aluno, a página 19. Harry ficou imaginando entediado se haveria no livro capítulos suficientes para mantê-los lendo durante todas as aulas do ano, e ia verificar o índice quando reparou que Hermione erguera novamente a mão.
A professora também reparou e, além disso, parecia ter preparado uma estratégia para essa eventualidade. Em lugar de tentar fingir que não reparara em Hermione, ela se levantou e deu a volta na primeira fila de carteiras até ficar cara a cara com a garota. Então se inclinou e murmurou, de modo que o restante da classe não pudesse ouvi-la. O que é agora, senhorita Granger? Já li o capítulo 2. Então passe para o capítulo 3. Já li também. Já li o livro todo. A professora Umbridge piscou os olhos, mas recuperou sua pose quase instantaneamente. Bem, então você deverá poder me dizer o que Slinkhard escreveu sobre as contrazarações no capítulo 15. Ele escreveu que a denominação contrazarações é imprópria, respondeu Hermione imediatamente, e que contrazarações é apenas o nome que as pessoas dão às suas azarações quando querem fazê-las parecer mais aceitáveis. A professora Umbridge ergueu as sobrancelhas e Harry percebeu que estava impressionada, ainda que a contragosto. Mas eu discordo, continuou Hermione. As sobrancelhas da professora subiram um pouco mais e seu olhar se tornou visivelmente frio. A senhorita discorda? É, discordo, confirmou Hermione, que ao contrário de Umbridge não murmurava, falava em uma voz alta e clara que a essa altura já atraíra a atenção do resto da turma. O Sr. Slinkhard não gosta de azarações, não é? Mas acho que podem ser muito úteis quando são usadas defensivamente. Ah, então essa é a sua opinião, disse a professora se esquecendo de murmurar e endireitando o corpo. Bom, receio que seja a opinião do Sr. Slinkhard que conte nesta sala de aula, e não a sua, senhorita Granger. Mas, recomeçou Hermione. Agora basta, disse a professora. Voltou então para a frente da sala e se postou ali. Mas toda a segurança que exibira no início da aula se perdera. Senhorita Granger, vou tirar 5 pontos da Grifinória. Houve uma eclosão de murmúrios. Por quê? Perguntou Harry indignado. Não se meta, cochichou Hermione para ele ansiosa. Por perturbar minha aula com interrupções sem sentido, disse a professora Umbridge suavemente. Estou aqui para lhes ensinar, usando um método aprovado pelo Ministério que não inclui convidar alunos a darem suas opiniões sobre assuntos de que pouco entendem. Os professores anteriores dessa disciplina podem ter permitido aos senhores maior liberdade, mas como nenhum deles, com a possível exceção do professor Quirrell, que pelo menos parece ter se restringido a assuntos apropriados para sua idade, teria passado em uma inspeção do Ministério. Quirrell foi um grande professor, disse Harry em voz alta, exceto pelo pequeno problema de ter Lord Voldemort saindo pela nuca. Este pronunciamento foi seguido de um dos mais retumbantes silêncios que Harry já ouvira, então... Acho que mais uma semana de detenção lhe faria bem, Sr. Potter, disse Umbridge com a voz sedosa. O corte nas costas da mão de Harry mal sarara e na manhã seguinte já voltava a sangrar. Ele não se queixou durante a detenção da noite e estava decidido a não dar a Umbridge essa satisfação. Repetidamente ele escreveu não devo contar mentiras e nenhum som escapou de seus lábios, embora o corte se aprofundasse a cada letra. A pior parte desta segunda semana de detenções foi, exatamente como George predisse, a reação de Angelina. Ela encostou-o contra a parede na hora em que ele chegou à mesa da Grifinória para o café da manhã de terça-feira e gritava tão alto que a professora McGonagall se levantou da mesa dos professores e correu para os dois. Senhorita Johnson, como se atreve a fazer um estardalhaço desses no salão principal? 5 pontos a menos para a Grifinória. Mas, professor, ele arranjou outra detenção. Que história é essa, Potter? Perguntou a professora rispidamente, virando-se para Harry. Detenção? De quem? A professora Umbridge, murmurou Harry, sem encarar os olhos penetrantes por trás dos óculos de aros quadrados. Você está me dizendo? Perguntou ela, baixando a voz para que o grupo de alunos curiosos da Corvinal atrás deles não pudessem ouvir. Ali Devon 3000, seja muito bem-vindo à nossa live, espero que goste da nossa leitura de Harry Potter e que volte sempre que possível para nos assistir e nos acompanhar nessa leitura maravilhosa desse livro que estamos lendo atualmente. Que depois do aviso que lhe dei na segunda-feira passada, você se descontrolou outra vez na aula da professora Umbridge? Sim, senhora, murmurou Harry olhando para o chão. Potter, você precisa se controlar, você está caminhando para uma séria encrenca. Menos 5 pontos para a Grifinória outra vez. Mas, que? Professora, não! Exclamou Harry indignado com a injustiça. Já estou sendo castigado por ela. Por que a senhora precisa nos tirar pontos também? Porque as detenções parecem não produzir o menor efeito em você, respondeu a professora azeda. Não, nem mais uma palavra de reclamação, Potter. E quanto à senhorita Johnson, no futuro restringe os seus gritos ao campo de quadribol, ou se arriscará a perder a função de capitã do time.
A professora McGonagall voltou à mesa dos professores. Angelina lançou a Harry um olhar de profundo descontentamento e foi embora, ao que Harry se atirou no banco ao lado de Rony, espumando. Ela tirou 5 pontos da Grifinória porque minha mão está sendo fatiada todas as noites. Como é que isso pode ser justo? Como? Eu sei, cara, disse Rony solidário, servindo bacon no prato do amigo. Ela está completamente baralhada. Hermione, porém, meramente folheou as páginas do Profeta Diário e não fez nenhum comentário. Você acha que McGonagall estava com a razão, não é? Perguntou Harry zangado à falta de Cornélio Fudge, que tampava o rosto de Hermione. Eu gostaria que ela não tivesse descontado pontos de você, mas acho que tem razão quando o avisa para não perder a cabeça com a Umbridge, disse a voz de Hermione enquanto Fudge gesticulava com energia na primeira página, obviamente fazendo um discurso. Harry não falou com Hermione durante toda a aula de feitiços, mas quando entraram em transfiguração, ele esqueceu que estava zangado com a amiga. A professora Umbridge achava-se sentada a um canto com sua prancheta, e essa visão apagou a cena do café da manhã de sua lembrança. Excelente, sussurrou Rony quando se sentaram nos lugares de sempre. Vamos ver se a Umbridge recebe o que merece. A professora McGonagall entrou decidida na sala, sem dar a menor indicação de que sabia que a professora Umbridge se achava presente. Agora chega, disse ela, e os alunos fizeram imediato silêncio. Sr. Finnegan, tenha a bondade de vir até aqui e entregar esses deveres aos seus colegas. Senhorita Brown, por favor, apanhe essa caixa de ratinhos. Não seja tola, menina, eles não vão lhe fazer mal. E dê um a cada aluno. Hein, fez a professora Umbridge usando a mesma tossezinha boba que usara para interromper Dumbledore na primeira noite do ano letivo. A professora McGonagall fingiu não ouvir. Simas devolveu a Harry o trabalho dele, que o apanhou sem olhar para o colega e viu, para seu alívio, que conseguiram um A. Muito bem, ouçam todos com atenção. Dino Thomas, se fizer isto outra vez com o ratinho, lhe darei uma detenção. A maioria da turma conseguiu fazer desaparecer as lesmas, e mesmo aqueles que as deixaram com vestígios do caracol entenderam o objetivo do feitiço. Hoje vamos... Hein, fez a professora Umbridge. Sim, disse a professora McGonagall se virando, as sobrancelhas tão juntas que pareciam formar uma linha única e severa. Eu estava me perguntando, professora, se a senhora teria recebido meu bilhete avisando a data e a hora da sua inspeção. Obviamente que a recebi. Ou teria lhe perguntado o que está fazendo na minha sala de aula, disse ela, dando as costas com firmeza à professora Umbridge. Muitos estudantes trocaram olhares de alegria. Como eu ia dizendo, hoje vamos praticar o feitiço da desaparição em ratinhos, que é bem mais difícil. Bem, o feitiço da desaparição... Hein. Agora até eu me engasguei, né? Eu me pergunto, disse a professora McGonagall numa fúria gélida, virando-se para a outra. Como é que você espera avaliar os meus métodos de ensino habituais se continua a me interromper? Em geral, eu não permito que as pessoas falem quando eu estou falando, entende? A professora Umbridge pareceu que tinha levado uma bofetada no rosto. Não falou, mas endireitou o pergaminho em sua prancheta e começou a escrever furiosamente. Parecendo supremamente indiferente, a professora McGonagall se dirigiu mais uma vez à turma. Como eu ia dizendo, o feitiço da desaparição se torna mais difícil quanto maior a complexidade do animal a se fazer desaparecer. A lesma, como invertebrado, não apresenta grande desafio. O ratinho, como mamífero, oferece um desafio muito maior. Não é, portanto, um feitiço que se possa realizar com a cabeça no jantar. Vocês já conhecem a forma cabalística, então vejamos o que são capazes de fazer. Como é que ela pode me fazer preleção de que não devo me descontrolar com a Umbridge, respondeu Harry para Rony baixinho, mas estava sorrindo. Sua raiva da professora McGonagall tinha praticamente evaporado. A professora Umbridge não acompanhou McGonagall pela sala como fizera com a Trelawney. Talvez tenha percebido que a colega não permitiria. Fez, no entanto, um número muito maior de anotações sentada em seu canto, e quando McGonagall finalmente disse aos alunos para guardarem o material e sair, ela se levantou com uma expressão muito séria no rosto. Bom, é um começo, disse Rony, erguendo um rabo de rato comprido e retorcido e largando-o de volta na caixa que lá estava passando pela classe. Quando os alunos saíram enfileirados da sala, Harry viu a professora Umbridge se aproximar da escrivaninha da McGonagall. Ele cutucou Rony, que por sua vez cutucou Hermione, e os três intencionalmente ficaram para trás para escutar. Há quanto tempo você está ensinando em Hogwarts? Perguntou a professora Umbridge. 39 anos, agora em dezembro, respondeu McGonagall bruscamente, fechando sua bolsa com um estalo. Umbridge fez uma anotação. Muito bem, você receberá o resultado da inspeção dentro de 10 dias.
Mal posso esperar, respondeu McGonagall com uma voz fria e indiferente, e se encaminhou para a porta. Andem depressa, vocês três, acrescentou empurrando Harry, Ron e Hermione à sua frente. Harry não pôde deixar de lhe dar um leve sorriso e seria capaz de jurar que recebeu outro em resposta. Ele pensou que só tornaria a ver Umbridge à noite, na detenção, mas estava muito enganado. Quando iam descendo os gramados em direção à floresta para assistir à aula de trato das criaturas mágicas, encontraram-na com a prancheta ao lado da professora Grubby Plank. Normalmente não é você que ensina essa disciplina, correto? Não, pera, volta. Replay. Normalmente não é você que ensina essa disciplina, correto? Harry a ouviu perguntar quando se aproximaram da mesa de cavalete, onde o grupo de tronquilhos capturados se atropelava para apanhar bichos de contas como se fossem gravetos vivos. Correto, respondeu a professora Grubby Plank, com as mãos nas costas e o corpo balançando sobre a planta dos pés. Sou uma professora substituta, ocupando o lugar do professor Hagrid. Harry trocou olhares apreensivos com Ron e Hermione. Malfoy estava cochichando com Crabbe Goyle. Ele certamente adoraria essa oportunidade para contar histórias sobre Hagrid a uma funcionária do Ministério. Fez a professora Umbridge baixando a voz, embora Harry ainda pudesse ouvi-la muito claramente. Eu estive pensando. O diretor me parece estranhamente relutante em fornecer informações. Você poderia me dizer o que está causando a prolongar a licença de afastamento do professor Hagrid? Harry viu Malfoy erguer a cabeça. Nossa senhora, me embaralhei toda aqui agora. Creio que não, disse a professora em tom despreocupado. Sei tanto quanto você. Recebi uma coruja do Dumbledore. Gostaria que eu desse aulas durante umas 2 semanas. Aceitei. É tudo o que sei. Bom, posso começar então? Claro, por favor, disse a professora Umbridge, escrevendo em sua prancheta. Umbridge adotou uma abordagem diferente nesta aula e caminhou entre os alunos fazendo perguntas sobre criaturas mágicas. A maioria soube responder bem, e Harry se animou um pouco. Pelo menos a turma não estava deixando Hagrid mal. De modo geral, perguntou a professora Umbridge, voltando para perto da professora Grubby Plank depois de interrogar Dino Thomas longamente. O que é que você, como membro temporário do quadro docente, uma observadora externa, suponho que poderíamos dizer? Que é que você acha de Hogwarts? Você acha que recebe apoio suficiente da diretoria da escola? Ah, sim, Dumbledore é excelente, disse a professora Grubby Plank com entusiasmo. Estou muito feliz com o modo com que a escola é administrada. Realmente muito feliz. Com um ar de educada incredulidade, Umbridge fez uma minúscula anotação na prancheta e continuou. E o que é que você está planejando cobrir em suas aulas durante o ano, presumindo, é claro, que o professor Hagrid não volte? Ah, repassei com os alunos as criaturas que são pedidas com maior frequência no não. Não há muito mais a fazer. Eles já estudaram os unicórnios e os pelúcios. Pensei em abordar os cocotós e os amassos. Me certificar de que são capazes de reconhecer os Krups e os ouriços, entende? Bem, em todo caso, você parece saber o que está fazendo, concluiu a professora Umbridge, esticando muito enfaticamente o pergaminho na prancheta. Harry não gostou da ênfase que ela deu ao você, e gostou menos ainda quando a professora fez a pergunta seguinte a Goyle. Agora, ouvi dizer que tem havido alunos feridos nessa classe. Goyle deu um sorriso idiota. Malfoy se apressou a responder. Foi comigo. Levei uma lambada de um hipogrifo. Hipogrifo? Repetiu a professora Umbridge, agora escrevendo freneticamente. Só porque ele foi burro demais e não deu ouvidos às instruções de Hagrid, comentou Harry zangado. Ron e Hermione gemeram. A professora Umbridge virou a cabeça lentamente na direção de Harry. Mais uma noite de detenção, creio eu, disse brandamente. Muito bem, muito obrigada, Grubby Plank. Acho que é tudo o que preciso saber. Você receberá o resultado de sua inspeção dentro de 10 dias. Que bom, disse a professora Grubby Plank, e a professora Umbridge começou a subir o gramado para voltar ao castelo. Era quase meia-noite quando Harry deixou a sala de Umbridge aquela noite. Sua mão agora sangrava tanto que manchava o lenço em que ele a enfaixara. Esperava que a sala comunal estivesse vazia quando voltasse, mas Ron e Hermione estavam acordados à sua espera. Ficou feliz em vê-los, principalmente porque Hermione estava disposta a se solidarizar com ele em vez de criticá-lo. Tome, disse ansiosa, estendendo uma tigelinha com um líquido amarelo. Encharque a mão nisso, é uma solução de tentáculos de murtisco em salmoura, e depois peneirados. Deve ajudar. Harry colocou a mão, que sangrava e doía, na tigela e experimentou uma maravilhosa sensação de alívio. Bichento se enrolou em suas pernas, ronronando alto, depois saltou para o seu colo e se acomodou. Obrigado, disse agradecido, coçando atrás das orelhas do gato com a mão esquerda. Eu ainda acho que você devia reclamar, disse Rony em voz baixa. Não, disse Harry categoricamente. McGonagall ia endoidar se soubesse. Provavelmente ia. E quanto tempo você acha que levaria para Umbridge aprovar outro decreto dizendo que
Quem reclamar da Alta Inquisidora será imediatamente despedido. Rony abriu a boca para retorquir, mas não emitiu som algum, e passado um instante tornou a fechar a boca derrotado. Ela é uma mulher horrível, disse Hermione baixinho. Horrível! Sabe, eu estava dizendo ao Rony quando você entrou. Temos de fazer alguma coisa a respeito dela. Eu sugiro veneno, disse Rony com ferocidade. Envenenar a professora. Não, quero dizer alguma coisa para divulgar, que é uma péssima professora e que não vamos aprender defesa alguma com ela, explicou Hermione. Bom, e o que é que podemos fazer? Perguntou Rony bocejando. Já é tarde a beça, não é não? Ela foi nomeada e veio para ficar. Fudge vai garantir isso. Bom, disse Hermione hesitante, sabe, estive pensando hoje. Lançou um olhar nervoso a Harry, então prosseguiu. Estive pensando. Talvez tenha chegado a hora de simplesmente nos virarmos sozinhos. Nos virarmos sozinhos fazendo o quê? Perguntou Harry desconfiado, mantendo a mão flutuando na essência de mortisco. Bom, aprender defesa contra as artes das trevas sozinhos, concluiu Hermione. Ah, corta essa, gemeu Rony. Você quer que a gente faça trabalho extra? Você tem ideia do quanto Harry e eu estamos outra vez atrasados com os nossos deveres e só estamos na segunda semana de aulas? Mas isso é muito mais importante do que os deveres de casa. Harry e Rony regalaram os olhos para ela. Pensei que não houvesse nada mais importante no universo do que os deveres de casa, caçoou Rony. Não seja bobo, claro que há! Rebatou Hermione, e Harry notou com um mau presságio que o rosto da amiga se tornara inesperadamente radioso, com aquele tipo de fervor que o Fale normalmente lhe inspirava. Trata-se de nos prepararmos, como disse o Harry na primeira aula da Umbridge, para o que nos aguarda lá fora. Trata-se de garantir que realmente possamos nos defender. Se não aprendermos nada no ano anterior, não podemos fazer muita coisa sozinhos, disse Rony com um quê de derrota na voz. Quero dizer, tudo bem, podemos ir procurar as arações na biblioteca e tentar praticá-las, suponho. Não, concordo, já passamos da fase em que podemos aprender apenas com livros, disse Hermione. Precisamos de um professor, de verdade, que possa nos mostrar como usar os feitiços e nos corrigir quando errarmos. Se você está falando do Lupin, começou Harry. Não estou falando de Lupin. Ele está ocupado demais com a ordem, e de qualquer jeito, o máximo que poderíamos vê-los seria nos fins de semana em Hogsmeade, e eles não acontecem com tanta frequência assim. Quem, então? Perguntou Harry, franzindo a testa para a amiga. Hermione deu um suspiro muito profundo. Será que não está óbvio? Estou falando de você, Harry. Houve um momento de silêncio. Uma leve brisa noturna sacudiu as vidraças atrás de Rony e o fogo oscilou. Falando de mim o quê? Perguntou Harry. Estou falando de você nos ensinar defesa contra as artes das trevas. Harry encarou Hermione. Depois se virou para Rony, pronto para trocar olhares exasperados que às vezes trocavam quando Hermione detalhava esquemas fora da realidade como o Fale. Mas, para seu desânimo, Rony não parecia exasperado. Estava com a testa ligeiramente enrugada, em aparente reflexão, então disse: É uma ideia. O que é uma ideia? Perguntou Harry. Você nos ensinar. Mas. Harry estava sorrindo agora, certo de que os dois estavam gozando com a cara dele. Mas eu não sou professor, não sei. Harry, você foi o melhor do ano em defesa contra as artes das trevas, disse Hermione. Eu? Harry agora estava com um sorriso maior do que nunca. Não fui. Você me bateu em todos os testes. Não é verdade, respondeu Hermione calmamente. Você me bateu no terceiro ano, o único ano em que nós dois prestamos exames e tivemos um professor que realmente conhecia o assunto. E não estou falando de notas, Harry. Pense no que você já fez. Como assim? Sabe de uma coisa? Não tenho certeza se quer alguém burro assim como o professor, disse Rony a Hermione com um sorriso afetado. Em seguida virou-se para Harry. Vamos raciocinar, disse, fazendo uma cara igual a de Goyle quando se concentrava. Primeiro ano. Você salvou a pedra filosofal de você sabe quem. Mas aquilo foi sorte, retrucou Harry, não foi habilidade. Segundo ano, interrompeu Rony. Você matou o basilisco e destruiu o Riddle. É, mas se Fawkes não tivesse aparecido eu. Terceiro ano, disse Rony ainda mais alta. Você enfrentou e pôs para correr uns 100 dementadores de uma só vez. Você sabe que aquilo foi por acaso. Se o vira-tempo não tivesse... No ano passado, continuou Rony agora quase aos gritos, você tornou a enfrentar você sabe quem. Escutem aqui, disse Harry quase com raiva, porque agora os dois, Rony e Hermione, estavam rindo totalmente. Querem me escutar um instante? Parece muito legal quando vocês falam, mas foi tudo sorte. Metade do tempo eu nem sabia o que estava fazendo. Não planejei nada. Fiz apenas o que me ocorreu na hora, e quase sempre tive ajuda. Rony e Hermione continuavam a rir totalmente.
e a irritação de Harry começou a crescer. Nem ele sabia por que estava ficando tão zangado. Não fiquem aí sentados com esse sorriso bobo como se soubessem mais do que eu. Era eu quem estava lá, ou não? Perguntou indignado. Eu sei o que aconteceu, está bem? E não me safei de nada porque era genial em defesa contra as artes das trevas. Me safei porque recebi ajuda na hora certa ou porque tive um palpite certo, mas fiz tudo às cegas, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E parem de rir! A tigela de essência de mordisco caiu no chão e se partiu. Harry percebeu que estava em pé, embora não conseguisse se lembrar de ter se levantado. Bichento disparou para baixo de um sofá. Os sorrisos de Rony e Hermione tinham sumido. Vocês não sabem como é. Vocês, nenhum dos dois, vocês nunca tiveram de encarar Voldemort, não é? Vocês pensam que é só decorar uma pá de feitiços e lançar contra ele, como se estivessem na sala de aula ou coisa parecida? O tempo todo você sabe que não tem nada entre você e a morte, a não ser o seu cérebro, ou sua garra, ou o que seja. Como se alguém pudesse pensar direito quando sabe que está a um nanosegundo de ser morto ou torturado, ou está vendo seus amigos morrerem. Nunca nos ensinaram isso nas aulas. Como é que se lida com essas coisas? E vocês dois ficam aí sentados achando que sou um garotinho sabido por estar em pé aqui, vivo. Como se Diggory fosse burro. Como se tivesse feito besteira. Vocês não entendem. Podia muito bem ter sido eu. E teria sido se Voldemort não precisasse de mim. Não estávamos falando nada disso, cara, disse Rony estupefato. Não estávamos falando mal do Diggory. Não, você entendeu tudo ao contrário. Ele olhou desamparado para Hermione, cujo rosto exibiu uma expressão de choque. Harry, disse ela timidamente, você não está vendo? É por isso mesmo que precisamos de você. Precisamos saber como é realmente enfrentar ele, enfrentar o Voldemort. Era a primeira vez que ela dizia o nome de Voldemort, e isso, mais do que qualquer outro argumento, foi o que acalmou Harry. Ainda ofegante, ele tornou a se sentar na poltrona, percebendo ao fazê-lo que sua mão voltara a latejar barbaramente. Desejou não ter quebrado a tigela com a essência de mortisco. Bom, pense no assunto, disse Hermione baixinho. Por favor. Harry não conseguiu pensar em nada para responder. Já estava se sentindo envergonhado por ter explodido. Concordou com a cabeça sem ter perfeita noção com o que estava concordando. Hermione se levantou. Bom, vou me deitar, disse no tom mais natural que pôde. Boa noite. Rony se levantou também. Você vem? Perguntou sem jeito ao amigo. Vou, num minuto. Vou limpar essa sujeira. Ele indicou a tigela partida no chão. Rony assentiu com a cabeça e foi embora. Reparo, murmurou Harry, apontando a varinha para os cacos de porcelana. Eles se juntaram. A tigela ficou como nova. Mas não havia como fazer a essência de mortisco voltar à tigela. De repente, sentia-se tão cansado que ficou tentado a se largar na poltrona e dormir ali. Mas, em vez disso, fez um esforço para se levantar e seguiu o exemplo de Rony. Sua noite inquieta foi mais uma vez pontuada por sonhos de longos corredores e portas fechadas. E ele acordou no dia seguinte com a cicatriz formigando outra vez. Eu fico pensando, o que aconteceria na aula da Trelawney se o Harry realmente colocasse os sonhos que ele teve no trabalho que ele tinha que fazer lá do sonho, vai, esqueci como que é o nome do negócio. Porque ele tem realmente sonhos muito estranhos, tipo, sonhar com corredores e portas fechadas e tal, que nem ele fala, tipo, descreve os sonhos no livro. E se ele escrevesse realmente o que ele sonhou, os sonhos que ele teve, o que será que a professora iria falar pra ele? Será que ela conseguiria, tipo, tentar, sei lá, ajudá-lo a decifrar o que esses sonhos significam mais rápido do que ele demorou pra entender o que estava acontecendo? Bebam água, pessoal. Beber água é bom, é gostoso. Faz bem pra saúde e pra quem tá lendo, tipo eu, molhar a garganta é maravilhoso, porque você vai falando, chega uma hora que a garganta seca, começa a coçar, dá vontade de tossir. Então, bebam água. Não fazendo propaganda de nenhuma marca, afinal de contas essa garrafa nem rótulo não tem mais, entendeu? O rótulo dela já sumiu. Bom, vamos continuar aqui. Capítulo 16. No Cabeça de Javali. Hermione não mencionou sua sugestão para Harry encenar defesa contra as artes das trevas durante 2 semanas inteiras. Finalmente, as detenções do garoto com a Umbridge terminaram. Ele duvidava de que as palavras agora gravadas nas costas de sua mão viessem a desaparecer totalmente. Rony tivera mais 4 treinos de quadribol e não levara nenhum grito nos últimos 2.
e os 3 amigos tinham conseguido fazer desaparecer seus ratinhos em transfiguração. Aliás, Hermione já se adiantara e estava fazendo desaparecer gatinhos. Quando o assunto foi novamente abordado, em uma noite de violenta tempestade no final de setembro, quando os 3 estavam sentados na biblioteca, procurando ingredientes de poções para um dever passado por Snape. Eu estive me perguntando, disse Hermione de repente, se você já voltou a pensar na defesa contra as artes das trevas, Harry. Claro que pensei, disse Harry rabugento. Não consigo esquecer e não daria mesmo com aquela megera ensinando a gente. Estou falando da ideia que Rony e eu tivemos. Rony lançou a Hermione um olhar assustado e ameaçador. Ela fechou a cara para ele. Ah, tudo bem então, a ideia que eu tive. De você nos ensinar. Harry não respondeu imediatamente. Fingiu estar examinando uma página de contravenenos asiáticos, porque não queria dizer o que estava pensando. Refletira bastante sobre o assunto nos últimos 15 dias. Por vezes lhe pareceu uma ideia maluca, tal como na noite em que Hermione a propusera, mas em outras ele se surpreendera pensando nos feitiços que haviam ajudado mais em seus vários encontros com criaturas das trevas e comensais da morte. De fato, surpreendera-se planejando subconscientemente as aulas. Bom, disse lentamente quando não dava mais para fingir que estava achando contravenenos asiáticos interessantes. É, eu pensei um pouco. E? Perguntou Hermione pressurosa. Não sei, disse o garoto procurando ganhar tempo, e olhou para Rony. Achei uma boa ideia desde o começo, interveio Rony, que parecia mais interessado em entrar na conversa agora que tinha certeza de que o amigo não ia recomeçar a gritar. Harry mexeu-se pouco à vontade na cadeira. Vocês prestaram atenção quando eu disse que muita coisa foi sorte. Estamos, Harry, confirmou Hermione gentilmente. Mas não adianta fingir que você não é bom em defesa contra as artes das trevas, porque é. Você foi a única pessoa no ano passado que conseguiu se livrar completamente da maldição Impérios. Você é capaz de produzir um patrono. Você sabe fazer uma quantidade de coisas que bruxos adultos não conseguem. O Victor sempre disse... Rony se virou tão depressa para Hermione que pareceu dar um mau jeito no pescoço, esfregando-o, falou. É? Que foi que o Vitinho disse? Uhul! Caçou Hermione com a voz entediada. Disse que Harry sabia fazer coisas que nem ele sabia, e olha que estava cursando o último ano em Durmstrang. Rony ficou olhando Hermione desconfiado. Você continua em contato com ele? E se continuar? Perguntou Hermione calmamente, embora seu rosto estivesse um pouco corado. Posso ter um correspondente se... Ele não queria ser só seu correspondente, Rony a contradisse em tom de acusação. Hermione sacudiu a cabeça exasperada e, ignorando Rony, que continuava a observá-la, dirigiu-se a Harry. Então, o que é que você acha? Vai nos ensinar? Só você e Rony, está bem? Bom, disse Hermione, tornando a parecer um tantinho ansiosa. Bom, agora não vai perder as estribeiras outra vez, Harry. Por favor. Mas acho realmente que você devia ensinar qualquer um que quisesse aprender. Quero dizer, estamos falando em nos defender de Voldemort. Ah, não seja patético, Rony. Não parece justo que a gente não ofereça essa oportunidade a outras pessoas. Harry refletiu por um momento e depois disse. Tá, mas duvido que mais alguém além de vocês dois me queiram como professor. Sou pirado, lembram? Bom, acho que você ficaria surpreso com o número de pessoas que estariam interessadas em ouvir o que você tem a dizer, disse Hermione séria. Escute. Ela se curvou para Harry. Rony, que continuava a observá-la de cara amarrada, curvou-se para a frente também para escutar. Você sabe que o primeiro fim de semana de outubro é o da visita a Hogsmeade? E se dissermos a quem estiver interessado para se encontrar com a gente na vila e discutir o assunto? Por que temos de fazer isso fora da escola? Perguntou Rony. Por que sim? Respondeu Hermione, voltando ao diagrama do repolho chinês glutão que estava copiando. Acho que a Umbridge não ficaria muito feliz se descobrisse o que estamos tramando. Harry aguardava com ansiedade a viagem de fim de semana a Hogsmeade, mas uma coisa o preocupava. Sirius mantivera um silêncio absoluto desde que aparecera no fogo, no começo de setembro. Harry sabia que o deixara aborrecido quando disse que não queria que ele fosse, mas ainda se preocupava, de tempos em tempos, com que Sirius pudesse jogar a cautela para o alto e aparecer. Que iriam fazer se o enorme cachorro preto aparecesse correndo pela rua em sua direção, em Hogsmeade, talvez até debaixo do nariz de Draco Malfoy? Bom, você não pode culpá-lo por querer passear, disse Rony quando Harry discutiu o seu receio com ele. Quero dizer, Sirius está foragido há mais de 2 anos, não é? E sei que não deve ter sido moleza, mas pelo menos ele estava livre, não é? Agora está trancado o tempo todo com aquele elfo horrendo. Hermione olhou feio para Rony, mas ignorou a desfeita ao monstro. O problema é que
Nossa, pijama, muito obrigada pela invasão. Tudo bom com vocês? Não apareci lá hoje, mas eu estava muito ocupada, eu estava assistindo muitas coisas ao mesmo tempo, eu tava ficando doidinha já, entendeu? Mas sejam muito bem-vindos, todo o pessoal que veio aí com pijama. Espero que gostem da nossa leitura de Harry Potter. Hum. O problema é que, disse ela a Harry, enquanto Voldemort, Rony, pelo amor de Deus, você não sair em campo aberto, Sirius vai ter de continuar escondido, não é? Quero dizer, aquele ministério idiota não vai reconhecer que Sirius é inocente até aceitar que Dumbledore esteve dizendo a verdade o tempo todo. E quanto aos os e quando os patetas recomeçarem a capturar os verdadeiros comensais da morte, ficará óbvio que Sirius não é um deles. Quero dizer, para começar, ele nem tem a marca. Acho que ele não é idiota de aparecer, disse Rony apoiando Hermione. Dumbledore ficaria furioso se isso acontecesse. E Sirius ouve Dumbledore, mesmo que não concorde com o que ouve. Como Harry continuava com um ar preocupado, Hermione falou. Escute, Rony. Escute, Rony e eu andamos sondando gente que achamos que poderia querer aprender a defesa contra as artes das trevas. E os colegas parecem interessados. Dissemos a eles para se encontrarem com a gente em Hogsmeade. Certo, disse Harry distraído, seus pensamentos ainda em Sirius. Não se preocupe, Harry, disse Hermione baixinho. Você já tem um prato cheio, sem os Sirius. Naturalmente, a garota estava certa. Ele mal conseguia se manter em dia com os deveres, embora estivesse saindo muito melhor agora que não passava todas as noites detido na sala de Umbridge. Rony estava mais atrasado com os deveres do que ele, porque embora ambos tivessem treino de quadribol 2 vezes por semana, Rony ainda tinha as obrigações de monitor. Mas Hermione, que estava cursando mais disciplinas do que os dois, não somente terminara todos os deveres, como também encontrava tempo para tricotar mais roupas para elfos. Harry tinha de admitir que o tricô de Hermione estava melhorando. Quase sempre agora já era possível diferenciar os gorros das meias. O dia da visita a Hogsmeade amanheceu claro, mas ventoso. Depois do café da manhã, eles se enfileiraram perante Filch, que conferiu seus nomes na longa lista de alunos que tinham permissão, dos pais ou guardiões, para visitar a vila. Com uma ligeira pontada de remorso, Harry se lembrou de que, se não fosse por Sirius, ele nem poderia ir. Quando chegou a vez de Harry, Filch, o zelador, cheirou-o longamente, procurando algum cheiro diferente. Depois fez-lhe um breve aceno com a cabeça e segurou a tremedeira do queixo. E Harry foi em frente, desceu a escada de pedra e saiu para o dia frio e ensolarado. Por que o Filch estava cheirando você? Perguntou Rony quando ele, Harry e Hermione saíram decididos pela estrada que levava aos portões. Imagino que estivesse procurando cheiro de bomba de bosta, disse Harry com uma risadinha. Esqueci de contar a vocês. E narrou o que acontecera no dia em que fora despachar a carta para Sirius, e Filch embarafustou pelo corujal segundos depois, exigindo ver a carta. Para sua surpresa, Hermione achou a história interessantíssima, de fato, muito mais do que ele próprio. Ele falou que alguém lhe dera uma dica de que você estava encomendando bombas de bostas, mas quem terá sido? Não sei, disse Harry dando de ombros. Talvez Malfoy. Ele acharia isso uma grande piada. Os três passaram entre os altos pilares de pedra encimados pelos javalis alados e viraram à esquerda, tomando a estrada para a vila, a força do vento fazendo os cabelos fustigarem seus olhos. Malfoy, disse Hermione cética. Bom, talvez. E ela continuou absorta em seus pensamentos durante todo o caminho até a periferia de Hogsmeade. Aonde é que estamos indo, afinal? Perguntou Harry ao Três Vassouras. Ah, não, respondeu Hermione, despertando do seu divaneio. Não, está sempre lotado e muito barulhento. Disse aos outros para nos encontrarem no Cabeça de Javali, o outro pub, sabe? Sabe qual é? Fora da estrada principal? Acho que é um pouco, sabe, suspeito, mas os estudantes em geral não vão lá, por isso acho que não seremos ouvidos. Eles desceram a rua principal, passaram pelas zoncos, logros e brincadeiras, onde não se surpreenderam de encontrar Fred, George e Lino passaram pelo correio de onde as corujas saíam em intervalos regulares e viraram para uma ladeira lateral, no alto da qual havia uma pequena estalagem. Um letreiro maltratado de madeira estava pendurado sobre a porta em um suporte enferrujado, com o desenho da cabeça decepada de um javali pingando sangue na toalha branca que o envolvia. O letreiro rangia ao vento quando eles se aproximaram. Os três visitaram a porta. Bem, vamos, disse Hermione ligeiramente nervosa. Harry entrou à frente. Não era nada parecido com Três Vassouras, cujo grande bar dava a impressão de calor e reluzente limpeza. O cabeça de javali compreendia uma salinha mal mobiliada e muito suja. E tinha um cheiro forte, talvez de cabras. As janelas curvas eram tão incrustadas de fuligem que pouquíssima luz solar conseguia chegar à sala.
Iluminada com tocos de velas postos sobre as mesas de madeira tosca, o chão, à primeira vista, parecia ser de terra batida, mas quando Harry pisou, deu para perceber que havia pedra sob o que concluiu ser uma camada secular de sujeira acumulada. Harry lembrou-se de Hagrid ter mencionado o pub no seu primeiro ano de escola. A gente vê muita coisa esquisita no Cabeça de Javali, dissera para se explicar como havia ganhado o ovo de dragão de um estranho encapuzado que encontrara ali. À época, Harry se perguntara por que Hagrid não tinha achado curioso que o forasteiro mantivesse o rosto oculto durante o encontro. Agora ele via que manter o rosto oculto era uma espécie de moda no Cabeça de Javali. Havia um homem no bar que trazia a cabeça toda envolta em sujas bandagens cinzentas. Embora ainda conseguisse engolir incontáveis copos de uma substância ardente e fumegante por uma fenda no lugar da boca. Dois vultos encapuzados se achavam sentados a uma mesa junto a uma janela. Harry julgaria que fossem dementadores se não estivessem conversando com um forte sotaque de Yorkshire. E em um canto sombrio junto à lareira viu uma bruxa com um véu negro e espesso que lhe caía até aos pés. Só era possível ver a ponta do seu nariz porque seu volume fazia o véu levantar um pouco. Não sei como está se sentindo, Hermione, murmurou Harry quando atravessaram o recinto até o bar. Ele olhava especialmente para a bruxa com um pesado véu. Não lhe ocorreu que a Umbridge possa estar embaixo daquilo? Hermione lançou um olhar de avaliação para a figura velada. A Umbridge é mais baixa do que aquela mulher, murmurou. E de qualquer forma, mesmo que venha aqui, não há nada que possa fazer para nos impedir, Harry, porque verifiquei mais de 2 vezes as regras da escola. Não estamos fora do perímetro permitido. Perguntei especificamente ao professor Flitwick se os doentes tinham permissão para entrar no Cabeça de Javali, e ele disse que sim, mas recomendou várias vezes que trouxéssemos os nossos copos. E consultei tudo em que pude pensar sobre grupos de estudos e deveres, e decididamente estamos cobertos. Só não acho que seja uma boa ideia a gente ficar alardeando o que está fazendo. Não, disse Harry, principalmente porque não é bem um grupo para fazer deveres que estamos organizando, não é? O barman saiu de um aposento nos fundos e se aproximou deles. Era um velho de ar rabugento, com uma espessa cabeleira e barbas grisalhas. Era alto e magro, e Harry achou-o vagamente familiar. Que? Resmungou ele. 3 cervejas amanteigadas, por favor, disse Hermione. O homem meteu a mão sobre o balcão e tirou 3 garrafas muito empoeiradas, muito sujas, e bateu-as em cima do bar. 6 sicles. Eu pago, disse Harry, entregando-lhe depressa a moeda de prata. Os olhos do homem fotografaram Harry e se detiveram uma fração de segundo em sua cicatriz. Então ele virou as costas e guardou o dinheiro numa velha registradora de madeira, cuja gaveta se abriu automaticamente para recebê-lo. Harry, Ron e Hermione se retiraram para a mesa mais afastada do bar e se sentaram correndo o olhar ao seu redor. Então o homem com as bandagens cinzentas e sujas bateu no balcão com os nós dos dedos e recebeu mais uma bebida fumegante do barman. Querem saber de uma coisa? Murmurou Rony olhando para o bar entusiasmado. Poderíamos pedir qualquer coisa que quiséssemos aqui. Aposto como aquele sujeito nos venderia qualquer coisa. Não ia nem ligar. Eu sempre quis experimentar o uísque de fogo. Você é monitor, lembrou Hermione com rispidez. Ah, exclamou Rony, o sorriso sumindo do rosto. É. Então, quem foi que você disse que viria encontrar a gente? Perguntou Harry abrindo a tampa enferrujada da cerveja amanteigada e tomando um gole. Meia dúzia de pessoas, repetiu Hermione, verificando o relógio e olhando para a porta ansiosa. Pedi para chegarem por volta dessa hora e tenho certeza de que todos sabem onde fica. Ah, veja, talvez sejam elas agora. A porta do pub se abrira. Uma faixa larga de poeira e luz dividiu momentaneamente o recinto, e em seguida desapareceu, bloqueada pela chegada de várias pessoas. Primeiro entrou Neville com Ginny e Lilá, seguidos de perto por Parvati Padmapatil. E aqui o estômago de Harry deu uma volta completa. Cho e uma dúzia de suas amigas risonhas. Então, sozinha e parecendo tão sonhadora que poderia ter entrado por acaso, Luna Lovegood, depois Kate Bell, Alice Spinach e Angelina Johnson, Colin e Dennis Creevey, Ernest Macmillan, Justino Flint Flatley, Anna Abbott e uma garota da Lufa-Lufa com uma longa trança descendo pelas costas, cujo nome Harry não sabia. 3 garotos da Corvinal, que ele tinha certeza de que se chamavam Antônio Goldstein, Miguel Corner e Terence Butch. Gina, seguida de um garoto louro e magricela de nariz arrebitado que Harry reconheceu vagamente como jogador do time de quadribol da Lufa-Lufa. E fechando a fila, Fred e George Weasley com o amigo Lino Jordan, todos 3 carregando grandes sacas de papel cheias de artigos da Zoncos. Meia dúzia de pessoas? Exclamou Harry rouco para Hermione. Meia dúzia de pessoas.
Bom, a ideia pareceu muito popular, respondeu Hermione feliz. Rony, quer puxar mais umas cadeiras pra cá? O barman congelara no ato de limpar mais um copo com um trapo tão imundo que parecia nunca ter sido lavado. Possivelmente nunca vira seu bar tão cheio. Oi, disse Fred, chegando primeiro ao bar e contando rapidamente seus companheiros. Pode nos servir 25 cervejas amanteigadas, por favor? O barman o encarou por um momento, então jogando no chão seu trapo, irritado, como se tivesse sido interrompido no meio de alguma coisa importante, começou a passar as cervejas amanteigadas cheias de poeira de baixo para cima do balcão. Obrigado, disse Fred distribuindo-as. Pessoal, pode ir se coçando, não tenho ouro para tudo isso. Harry observava entorpecido enquanto o enorme grupo apanhava as cervejas com Fred e procurava moedas nos bolsos para pagá-las. Não conseguia imaginar para que toda essa gente aparecera até lhe ocorrer o horrível pensamento de que poderiam estar esperando uma espécie de discurso, ao que ele se virou para Hermione. O que foi que você andou dizendo às pessoas? Perguntou em voz baixa. O que é que elas estão esperando? Eu já falei, só querem ouvir o que você tem a dizer, disse Hermione para acalmá-lo. Mas Harry continuou a olhar tão zangado que ela acrescentou depressa. Você não tem de fazer nada por enquanto. Eu vou falar com eles primeiro. Oi, Harry, cumprimentou Neville sorrindo e se sentando em frente a ele. Harry tentou retribuir o sorriso, mas não respondeu. Sua boca estava excepcionalmente seca. Eu acabara de sorrir para ele e ele sentara à direita de Rony. A amiga dela, que tinha cabelos louro-avermelhados e crespos, não sorriu, mas deu a Harry um olhar cheio de desconfiança, indicando que, se tivesse tido escolha, não estaria ali. Em pares e trios, recém-chegados se acomodaram em volta de Harry, Rony e Hermione, alguns parecendo muito excitados, outros curiosos, Luna mirando sonhadoramente o espaço. Quando todos terminaram de puxar cadeiras e se sentar, a conversa morreu. Todos os olhares se concentraram em Harry. Hermione, a voz ligeiramente mais alta do que normalmente, nervosa. Bom, oi. O grupo transferiu as atenções para ela, embora os olhares continuassem a se voltar a intervalos para Harry. Bom, vocês sabem por que estão aqui. Bom, Harry aqui teve a ideia, quero dizer, Harry lançar um olhar cortante. Eu tive a ideia que seria bom se as pessoas que quisessem estudar defesa contra as artes das trevas, e quero dizer realmente estudar, sabem, e não as bobagens que a Umbridge está fazendo com a gente. A voz de Hermione de repente se tornou mais forte e mais confiante, porque ninguém pode chamar aquilo de defesa contra as artes das trevas. Apoiado, disse Antônio Goldenstein, e Hermione pareceu se animar. Bom, eu pensei que seria bom se nós, nos encarregássemos de resolver o problema. Ela parou, olhou de esguelha para Harry e continuou. Com isso, eu quero dizer aprender a nos defender direito, não somente em teoria, mas praticando realmente os feitiços. Mas acho que você também quer passar no nome de defesa contra as artes das trevas, não? Perguntou Miguel Corner. Claro que quero, respondeu Hermione imediatamente. Mas, mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequado, porque... Ela tomou fôlego e continuou. Porque Lord Voldemort retornou. A reação foi imediata e previsível. A amiga de Cho guinchou e derramou cerveja amanteigada na roupa. Terence Booth teve uma contração involuntária. Padma Patil se arrepiou, e Neville deu um granido estranho, que ele conseguiu transformar em uma tossida. Todos, porém, olharam fixamente e até mesmo pressurosamente para Harry. Bom, pelo menos este é o plano, disse Hermione. Se vocês quiserem se juntar a nós, precisamos resolver como vamos... E cadê a prova de que você sabe quem retornou? Perguntou o jogador louro da Lufa-Lufa num tom bem agressivo. Bom, Dumbledore acredita que sim, começou Hermione. Você quer dizer que Dumbledore acredita nele? Interrompeu o garoto louro, indicando Harry com a cabeça. Quem é você? Perguntou Rony sem muita polidez. Zacarias Smith, e acho que tenho o direito de saber exatamente o que faz você afirmar que você sabe quem retornou. Olhe, respondeu Hermione, intervindo rapidamente. Não foi bem para tratar desse assunto que organizamos a reunião. Tudo bem, Hermione, disse Harry. Acabara de lhe ocorrer porque havia tantas pessoas ali, e achou que Hermione devia ter previsto. Algumas daquelas pessoas, talvez até a maioria, apareceram na esperança de ouvir a história de Harry em primeira mão. O que me faz afirmar que você sabe quem retornou? Ele repetiu a pergunta, encarando Zacarias nos olhos. Eu ouvi, mas Dumbledore contou a toda a escola o que aconteceu no ano passado. E se você não acreditou nele, também não vai acreditar em mim. E não vou perder a tarde tentando convencer ninguém. O grupo inteiro pareceu ter prendido a respiração enquanto Harry falava.
Ele teve a impressão de que até o barman estava ouvindo. Continuara a limpar o mesmo copo com um trapo imundo, deixando-o cada vez mais sujo. Zacarias falou, mudando de tom. Só o que Dumbledore nos contou no ano passado foi que Cedrico Diggory foi morto por você sabe quem, e que você trouxe o cadáver de volta a Hogwarts. Ele não nos deu detalhes, não nos contou exatamente como Cedrico foi morto. Acho que todos gostariam de ouvir. Se você veio ouvir exatamente como é que Voldemort mata alguém, eu não vou poder ajudá-lo. Sua irritação ultimamente, sempre tão à flor da pele, estava mais uma vez crescendo. Não tirou os olhos do rosto agressivo de Zacarias Smith, e estava decidida a não olhar para Cho. Não quero falar sobre Cedrico Diggory, está bem? Portanto, se é para isso que você veio, é melhor ir embora. Ele lançou um olhar zangado em direção a Hermione. Achava que aquilo era culpa dela. Resolvera pintá-lo como uma espécie de aberração, e é claro que todos tinham aparecido só para saber até que ponto chegava a sua história delirante. Mas nenhum deles se levantou, nem mesmo Zacarias Smith, embora continuasse a observar Harry atentamente. Então, recomeçou Hermione com a voz novamente muito esganiçada. Então, como eu ia dizendo, se vocês quiserem aprender alguma defesa, então precisamos resolver como vamos fazer isso, com que frequência vamos nos encontrar e aonde vamos nos... É verdade, interrompeu a garota com a longa trança nas costas olhando para Harry, que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. Sou, confirmou Harry ligeiramente na defensiva. Um patrono corpóreo? A frase despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Você conhece Madame Bones? Perguntou ele. A garota sorriu. É minha tia, sou Susana Bones. Ela me contou como foi a sua audiência, então é verdade mesmo? Você conjura um patrono em forma de viado? Conjuro. Caramba, Harry! Exclamou Lino, parecendo profundamente impressionado. Eu não sabia disso. Mamãe disse a Rony para não espalhar, comentou Fred sorrindo para Harry. Disse que Harry já chamava muita atenção sem isso. Ela não está errada, murmurou Harry. E algumas pessoas deram risadas. A bruxa de véu, sentada sozinha, mexeu-se ligeiramente na cadeira. E você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala de Dumbledore? Perguntou Terence Booth. Foi o que um dos quadros na parede me contou quando estive lá no ano passado. Matei, sim. Destino Flint Fletchley assobiou. Os irmãos Curvey se entreolharam assombrados. E Lila Brown exclamou baixinho. Uau! Harry estava se sentindo um pouco quente, em volta do pescoço agora, e determinado a olhar para qualquer lugar menos para Cho. E no nosso primeiro ano, contou Neville ao grupo, ele salvou a pedra filosofal. Filosofal, sibilou Hermione. Isso, das mãos de você sabe quem, concluiu Neville. Os olhos de Ana Abbott estavam redondos como 2 galões. E isso para não mencionar, disse Cho quando Harry se virou instantaneamente para ela. Cho estava olhando para ele e sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. Todas as tarefas que ele precisou realizar no torneio tribruxo no ano passado, passar por dragões, sereianos e acromântulas e outros seres. Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harry se reviravam. Ele tentou acertar sua expressão para não parecer demasiado presunçoso. O fato de que Cho acabara de elogiá-lo tornara muitíssimo mais difícil dizer o que jurara que diria aos colegas. Escutem, disse ele, e todos se silenciaram na mesma hora. Não quero parecer que estou tentando ser modesto nem nada. Mas tive muita ajuda em tudo o que fiz. Não com o dragão, você não teve, disse Miguel Corner imediatamente. Aquilo foi um voo super irado. Bom, concordou Harry, sentindo que seria grosseiro discordar. E ninguém ajudou você a se livrar dos dementadores agora no verão, disse Susana Bones. Não, concordou Harry, não. Ok, eu sei que fiz algumas coisas sem ajuda, mas o que estou tentando dizer é que... Você está tentando fugir do compromisso de nos mostrar tudo isso? Perguntou Zacarias. Tenho uma ideia, disse Rony em voz alta, antes que Harry pudesse falar. Por que você não cala a boca? Ora, todos viemos para aprender com Harry, e agora ele está dizendo que, no duro, não sabe fazer nada disso? Não foi isso que ele disse, reagiu Fred. Quer que a gente limpe seus ouvidos para você? Perguntou George, tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma das sacas das ompos. Ou enfie isso em qualquer outra parte do seu corpo para falar a verdade. Não somos muito luxentos, acrescentou Fred. Bom, disse Hermione depressa, continuando. A questão é, estamos de acordo que queremos tomar aulas com Harry? Houve um murmúrio de aprovação geral. Zacarias cruzou os braços e se manteve calado, talvez porque estivesse ocupado demais em prestar atenção ao instrumento na mão de Fred.
Certo, disse Hermione, parecendo aliviada de que alguma coisa tivesse sido finalmente decidida. Bom, então a próxima questão é: com que frequência vamos ter essas aulas? Na verdade, eu acho que não adianta nada nos encontrarmos menos de uma vez por semana. Calma aí, disse Angelina, precisamos ter certeza de que não vão se chocar com o nosso treino de quadribol. Não, disse Cho, nem com o nosso. Nem com o nosso, acrescentou Zacarias. Tenho certeza de que vamos encontrar uma noite que sirva para todos, disse Hermione com leve impaciência. Mas sabem, as aulas são muito importantes. Estamos falando de aprender a nos defender dos comensais da morte de Voldemort. Muito bem, bradou Ernest Macmillan, que Harry esperara que falasse muito antes disso. Pessoalmente, eu acho que as aulas são realmente importantes, possivelmente mais importantes do que qualquer outra coisa que vamos fazer este ano. Até mesmo o NOM, o NOMS. Os NOMS, né, no caso, que vem aí. Ernesto olhou para os lados ostensivamente, como se esperasse que os colegas fossem gritar. Claro que não são, mas ninguém disse nada, então ele continuou. Pessoalmente, não consigo entender por que o Ministério nos impingiu uma professora inútil como essa, em um período tão crítico. É óbvio que se recusam a admitir o retorno de você sabe quem, mas daí a nos mandar uma professora que está tentando nos impedir, por todos os meios, de usar feitiços defensivos? Nós achamos que a razão por que Umbridge não quer que treinamos defesa contra as artes das trevas do Hermione é que ela tem uma ideia alucinada de que Dumbledore pode usar os alunos da escola como um exército particular. Acha que ele poderia fazer uma mobilização contra o Ministério. Quase todos pareceram perplexos com essa notícia. Todos exceto Luna, que começou a falar. Bom, isso faz sentido. Afinal de contas, Cornélio Fudge tem um exército particular. Que? Exclamou Harry, completamente perturbado com a inesperada informação. Ele tem um exército de heliopatas, confirmou ela solenemente. Não, não tem, retorquiu Hermione com rispidez. Tem sim. E o que são heliopatas? Perguntou Neville sem entender. São espíritos do fogo, explicou Luna, regalando os olhos saltados e aparecendo mais maluca que nunca. Figuras altas, grandes e flamejantes que galopam pela terra, queimando tudo o que encontram. Isso não existe, Neville, disse Hermione com azedume. Ah, existe? Existe sim, repetiu Luna zangada. Me desculpe, mas onde está a prova de que existe? Retorquiu Hermione. Há muitos depoimentos de testemunhas oculares. Só porque você tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie as coisas embaixo do seu nariz? Fez Gina numa imitação tão perfeita da professora Umbridge que várias pessoas se viraram assustadas, mas em seguida caíram na gargalhada. Nós não estávamos decidindo quantas vezes vamos nos encontrar para tomar aulas de defesa? Estávamos, disse Hermione na mesma hora. Sim, estávamos. Você tem razão, Gina. Bom, uma vez por semana parece legal, sugeriu Lino. Desde que, começou Angelina. Tá, o treino de quadribol, disse Hermione em tom tenso. Bom, a outra coisa é decidir onde vamos nos encontrar. Isso já era mais difícil, o grupo todo se calou. Na biblioteca, sugeriu Kate Bell após alguns instantes. Não consigo imaginar Madame Pince muito satisfeita vendo a gente fazer as orações na biblioteca, disse Harry. Talvez uma sala fora de uso, sugeriu Dino. Concordou Rony. Talvez a McGonagall não ceda a sala dela. Já fez isso quando o Harry estava praticando para o tribruxo. Mas Harry tinha certeza de que, dessa vez, McGonagall não seria tão cordata. Apesar de tudo o que Hermione dissera sobre a legalidade de estudos e trabalhos em grupo, ele tinha a nítida impressão de que esta atividade poderia ser considerada muito mais rebelde. Certo, vamos tentar encontrar um lugar, disse Hermione. Mandaremos um recado para todos quando tivermos acertado a hora e o local do primeiro encontro. Ela vasculhou a bolsa e tirou um pergaminho e uma pena, então hesitou como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa. Acho que todos deviam escrever seus nomes para sabermos quem está presente. Mas acho também, e inspirou profundamente, que todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a Umbridge nem a mais ninguém o que pretendemos fazer. Fred estendeu a mão para o pergaminho e o assinou com animação, mas Harry reparou na mesma hora que várias pessoas pareciam bem menos satisfeitas com a perspectiva de colocar os nomes na lista. Disse Zacarias lentamente, sem receber o pergaminho que George tentava lhe passar. Bom, tenho certeza de que Ernesto vai me avisar quando souber da reunião. Mas Ernesto parecia bem hesitante em assinar também. Hermione ergueu as sobrancelhas para ele. Bom, nós somos monitores, desabafou. E se descobrirem essa lista, bom, quero dizer, você mesma disse. Se a Umbridge descobrir... Você acabou de dizer ao grupo que era a coisa mais importante que você ia fazer este ano, lembrou-lhe Harry. Certo, disse Ernesto, acredito realmente nisso, só que...
Ernesto, você realmente acha que eu deixaria essa lista largada por aí? Perguntou Hermione irritada. Não, não, claro que não, disse Ernesto, perdendo um pouco da ansiedade. É claro, vou assinar. Ninguém mais fez objeções depois de Ernesto, embora Harry tenha visto a amiga de Cho lançar a ela um olhar de censura antes de acrescentar o nome à lista. Quando a última pessoa, Zacarias, assinou, Hermione recolheu o pergaminho e guardou-o com todo cuidado na bolsa. Havia um clima estranho no grupo agora. Era como se tivessem acabado de assinar uma espécie de contrato. Teoricamente é, né? Um contrato de que eles não vão sair por aí espalhando informações sobre isso. Bom, o tempo está correndo, disse Fred com vivacidade, ficando em pé. George, Lino e eu temos uns artigos de natureza delicada para comprar. Veremos vocês depois. Novamente em trios e pares, o restante do grupo também se despediu. Cho transformou o ato de fechar a bolsa para sair em um verdadeiro ritual. Seus longos cabelos negros balançando à frente do rosto e ocultando-o como um véu. Mas a amiga permaneceu ao seu lado, de braços cruzados, estalando a língua, de modo que Cho não teve outra escolha senão sair com ela. Quando a amiga abriu a porta do pub, Cho olhou para trás e assinou para Harry. Bom, acho que tudo correu bastante bem, comentou Hermione feliz, enquanto ela, Harry e Rony saíam do Cabeça de Javali para o dia ensolarado. Alguns minutos mais tarde, Harry e Rony iam agarrados às suas garrafas de cerveja amanteigada. Aquele Zacarias é um chato, disse Rony olhando de cara feia para o vulto de Smith, apenas discernível à distância. Também não gosto muito dele, admitiu Hermione, mas ele me ouviu conversando com Ernest e Ana na mesa da Lufa-Lufa e pareceu realmente interessado em vir. E aí, o que é que eu podia dizer? Mas na verdade, quanto maior o número de pessoas, melhor será. Quero dizer, Miguel Corner e os amigos dele não teriam vindo se ele não tivesse saído com Gina. Rony, que estava bebendo as últimas gotas de sua cerveja amanteigada, engasgou-se e cuspiu cerveja nas vestes. Ela está o quê? Engrolou Rony, indicando suas orelhas agora parecendo cachinhos de carne crua. Indignado, né? Suas orelhas agora parecendo cachinhos de carne crua. Ela está saindo? Minha irmã está saindo? O que é que você quer dizer? Com Miguel Corner? Bom, é por isso que ele e os amigos vieram, acho. Bom, é claro que estão interessados em aprender defesa, mas se Gina não tivesse contado a Miguel o que estava acontecendo... Quando foi que ela... Eles se conheceram no baile de inverno e se reencontraram no fim do ano passado, disse Hermione muito conciliadora. Os três tinham acabado de entrar na rua principal e ela parou à porta da escriba Penas Especiais, onde havia um bonito arranjo de penas de fazão na vitrine. Eu bem que gostaria de comprar uma pena nova. Ela entrou na loja. Harry e Rony acompanharam. Qual deles era o Miguel? Rony exigiu saber furioso. O moreno, disse Hermione. Não gostei dele. Grande novidade, resmungou Hermione baixinho. Mas... Rony seguiu Hermione por uma fileira de penas exposta em potes de cobre. Pensei que Gina gostasse do Harry. Hermione olhou, penalizada, e sacudiu a cabeça. Gina costumava gostar do Harry, mas desistiu já faz meses. Não que ela não goste de você, claro, acrescentou gentilmente para Harry, enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo aceno de despedida de Cho, não achou o assunto tão interessante quanto Rony, e positivamente tremia de indignação, mas levou-o a perceber uma coisa que até ali não havia registrado. Então é por isso que ela agora fala? Perguntou Hermione. Ela não costumava falar na minha frente. Não. Então é por isso que ela agora fala? Perguntou a Hermione. Ela não costumava falar na minha frente. Exato. Acho que vou levar esta. Hermione foi até o balcão e pagou 15 ciclos e 2 nukes com Rony bafejando em seu pescoço. Rony, disse ela com severidade ao se virar e sentir que pisava o pé do amigo. É exatamente por isso que Gina não lhe disse que estava se encontrando com Miguel. Ela sabia que você não ia aceitar. Então, por favor, pare de insistir no assunto, pelo amor de Deus. O que é que você quer dizer com isso? Quem é que não está aceitando alguma coisa? Não vou ficar falando de nada. Mas continuou resmungando baixinho pelo caminho. Hermione girou os olhos para Harry, então comentou em voz baixa enquanto Rony continuava a murmurar imprecações contra Miguel Corner. E por falar em Miguel e Gina, e a Cho e você? Como assim? Perguntou Harry depressa. Foi como se a água estivesse fervendo e subisse rapidamente dentro dele, uma sensação escaldante que fez seu rosto arder no frio. Será que fora assim tão óbvio? Bom, disse Hermione com um leve sorriso, ela simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Harry nunca apreciara antes como a vila de Hogsmeade era bonita. E assim, pessoal, acabou mais um capítulo de Harry Potter. Chega por hoje de leitura. Vamos beber mais um pouquinho de água só para encerrar.
E agora eu gostaria de novamente agradecer todas as pessoas que me deram follow hoje. Não vou lembrar o nome de todo mundo e eu não vou ficar procurando aqui, porque realmente hoje tivemos muitos follows. Muito obrigado de coração, pessoal. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Pijama, por ter mandado essa raid maravilhosa pra gente. Mesmo que não tenham vindo muitas pessoas aqui falar no chat, eu não ligo também muito pra isso, não. Gosto muito quando as pessoas vêm falar comigo no chat, mas se não vierem também, paciência. As pessoas às vezes estão trabalhando ou estão aqui só no lurk, então eu não ligo muito pra isso. Eu gostaria mesmo de verdade de agradecer a todos vocês que participaram na minha live hoje. Mandar um beijo enorme pra todos vocês, um grande abraço, que eu não posso dar porque estamos em quarentena. E é isso, pessoal. Até a próxima e fui! Tchau!